Fala pessoal, eu sou a Cristiane Serra e está começando mais um episódio do seu podcast Startup Life. E hoje eu tenho aqui na bancada comigo o Lucas. Lucas, bem-vindo. Obrigado, Cris. Participando aí do primeiro episódio do ano, tava com saudade aí, tinha me dado um pouco de férias aí do Startup Life, mas já tava com saudade de nossos ouvintes. Bom estar aí contigo. A gente não deixa ninguém ter férias aqui. Não, aí a galera tira férias, mas a gente vai organizando. Lucas, hoje a gente vai falar de um tema bastante relevante e que é muito interessante também. Eu particularmente acho muito bacana esse segmento de negócios, que é um negócio social, e como escalar ele. Bacana, Cris. Esse é um desafio, a gente vê aí dentro do mercado, não é qualquer um consegue fazer, né? Mas a gente trouxe uma pessoa certa aí para falar com a gente, né? Exatamente. Então, sem mais delongas, a gente vai conversar com o Tomás, do Raízes. Tomás, bem-vindo. Oi, Cris. Oi, Lucas, tudo bem? Prazer aí estar com vocês, vai ser um ótimo papo. Bacana. Antes da gente começar, então, Tomás, te apresenta um pouco aí pra gente, fala um pouco da Raízes, acho que faz essa contextualização pro ouvinte que está chegando agora para te conhecer um pouco melhor. Legal. Eu acho que eu comecei a empreender faz 10 anos, já agora, né, com a Raízes, mas eu vinha de consultoria estratégica em sustentabilidade, sou engenheiro de formação. E eu fui estudar um pouco de negócios sociais, né? Fui trabalhar em Bangladesh com quem começou negócios sociais, que é o Mohamed Yunus, no Grameen Bank. E voltei para o Brasil e aí eu não queria também entrar só no mercado de trabalho e queria fazer com o meu tempo alguma coisa que fizesse sentido para mim. E minha mãe sempre me puxou muito no quesito de alimentação, mas não só do que coloca para dentro do corpo, mas sim de onde vem o que a gente come, né, e do ponto de vista de agricultura, de uma maneira geral, e agricultura familiar, no caso do Brasil e da Raízes. E aí nasceu a Raízes, que a gente conecta pequenos produtores a consumidores através de tecnologia. Hoje, então, a gente é o maior marketplace de saudáveis hoje do país, a gente tem mais de 100 mil consumidores, e de agricultores ali, se for somar todas as famílias produtoras, a gente tem 6 mil. Então, é um processo que, né, começou super pequeno, começou na garagem de casa. Naquela época também não tinha tanto acesso a fundo de investimento. E aí também sempre tem aquela discussão, né, quando a gente começou ainda era muito falado de sustentabilidade, mas o que é sustentabilidade, o que é um negócio social, né, o que é um negócio de impacto real, porque eu acho que a gente também fica nesse meio do caminho, a gente pode esclarecer ao longo do tempo, aí eu tenho a minha visão, né, não que ela seja a verdade, mas é isso, acho que um pouco da história é isso, acho que vai ser ótima troca com vocês, acho que é isso que vai importar aqui. Bacana. Pô, muito legal, Tomás, eu queria que você começasse explicando pra gente, a gente fala aí, né, o mercado chama de agitech, agrotech, a nomenclatura aí pouco importa, mas é um mercado aí que o Brasil se destaca, né, é um mercado que poucas empresas, poucos empreendedores acabam olhando, né, ficam mais ali no mais de sempre, vou fazer um SaaS, vou focar aqui em algo mais pocket, algo de tecnologia, e eu queria que você explicasse pra gente qual que é o problema que a Raízes se propõe a resolver e quais foram os desafios que tu enfrentou ali no início da operação. Legal, eu acho que assim, a gente se coloca como sendo uma food tech, né, não como uma agtech, e hoje comida, né, é a maior cadeia que a gente tem no país. E a Raízes, ela se propõe a resolver um problema que é como que a gente valoriza e aumenta a renda de produtores e coloca comida de verdade na cidade. E aí comida de verdade, desde comida orgânica, comida saudável, as pessoas entenderem, também tem um passo, né, de como a gente consumir menos ultraprocessado e outras coisas. Então tem uma questão educacional também desse ponto de vista, mas em como que planeja, por exemplo, produção para daqui a 6 meses, para daqui a 1 ano, para daqui a 2 anos, né? Porque um dos grandes problemas do agricultor hoje é o planejamento de produção, porque ele produz e para quem que ele vai vender, a que preço que ele vai vender. Então hoje a gente tem um processo até estruturado em AI, em inteligência artificial, para conseguir prever toda a nossa demanda, né, de acordo com o nosso churn, de acordo com a nossa aquisição de clientes, para os próximos 2 anos, e dar segurança para esse agricultor e aumento de renda para ele, né? Porque hoje o que acontece é que entre o agricultor e o consumidor existem mais ou menos 5 passos. A comida passa por 5 mãos, de uma certa maneira. Então, normalmente, um agricultor vai para um distribuidor rural. Desse distribuidor rural vai para um distribuidor urbano, que a gente chama de CEAGESP,
desse distribuidor urbano vai para um supermercado, e de um supermercado os clientes normalmente compram, né? A maioria que compra físico, né? E compra no supermercado, numa loja. E a gente cortou todos esses passos e criou uma tecnologia já que vem de 10 anos, que é como que a gente conecta agricultor diretamente ao consumidor. E aí tem vários passos logísticos. Hoje a gente roda mais de 30 toneladas por dia, mas tem vários agricultores e hubs que a gente tem de CD no país para fazer isso acontecer, de uma certa maneira. Bacana. Cris. Tomás, quando que tu identificou que esse tipo de projeto, o Raízes, ele é escalável e sem deixar de ser um projeto e um negócio social, de impacto social? Porque muitas vezes acontece isso, né? A ideia, o projeto, o negócio começa como com essa ideia de ter um impacto social e ao longo do tempo acaba se perdendo. Como que faz para manter isso? Acho que é uma ótima pergunta, Cris. Mas assim, primeiro, assim, eu identifiquei que ia ter escala quando ela veio. Eu nunca foi um processo. Sabia que eu estava trabalhando numa cadeia, obviamente, muito grande, mas também com muitos competidores, com muitos players, né? E eu não acho que dentro dessa cadeia tem um ganhador, que muitas vezes o mercado gosta de falar. Acho que tem vários nesse sentido, e a gente tem que discutir o que é sucesso nesse sentido de startup e tudo mais. Em relação ao impacto, né, eu acho que você pode ter várias vertentes e definições do que é um negócio de impacto, né? Quando eu comecei lá atrás, a minha definição de negócio social era uma definição muito parecida com a do Mohamed Yunus, que eu venho dessa escola, mas que você podia gerar até um certo percentual de lucro, no caso era 8 a 10% de lucro, e esse lucro tinha que ser reinvestido na empresa, né? E hoje a gente sofre, do ponto de vista de um panorama, né? O que determina, na minha visão, que é um negócio de impacto ou um negócio social? É quando o core desse negócio, né, o coração desse negócio, gera impacto. E aí, sendo muito sincero, é difícil para o empreendedor, e foi difícil para mim, identificar quais eram os valores do Tomás, quais eram os valores da Raízes quando ela começou a crescer, e o que não dava para abrir mão. E o que a gente nunca abriu mão e nunca vai abrir mão é de comida de verdade na cidade e o impacto no produtor. E cada vez que a gente cresce, esse impacto aumenta, porque isso é o como a organização e a empresa funciona. E aí eu acho que é bom a gente, para mim, pelo menos quando você tem uma empresa que o coração dela, o core dela não é impacto, que o core dela, por exemplo, é financeiro, é um SaaS, é uma fintech, uma edtech, para mim isso não é um negócio de impacto. E tem muita empresa, a gente sofre de uma certa maneira com essas nominações, né, e acaba confundindo, porque ser de impacto não é ter uma área de sustentabilidade, isso não é ser de impacto. Ou você, por exemplo, gerar lucro e compensar crédito de carbono ou fazer outras coisas, isso não é ser um negócio de impacto. Ser um negócio de impacto, na minha visão, é você ter como centro da tua proposta gerar impacto automaticamente a partir do momento que você cresce. E acho que a escala ela foi uma consequência, e aí eu acho que obviamente que tem muito suor, tem muita coisa que a gente fez, também tem sorte no meio do caminho, tem uma porrada de coisa que a gente pode falar, mas nunca foi negociável abrir mão de aumentar a renda do agricultor ou de fornecer comida saudável na cidade. E acho que não vai ser, no caso da Raízes, assim, e acho que por isso que não é... Agora, outras coisas foram negociáveis, posso dar exemplos aqui, mas eu, por exemplo, quando comecei, eu queria que toda a comida da Raízes viesse num raio de 200 quilômetros da empresa, né, para gerar menos impacto do ponto de vista ambiental. E não tem como, porque assim, a gente quer abacaxi durante a safra do abacaxi, não, é muito difícil plantar algumas coisas em São Paulo. Sim. Então tem valores do Tomás que foram se distanciando de uma certa maneira de valores da Raiz, e acho que isso é importante, porque a empresa ela dá sinais e o negócio no final ele é pro mundo, ele não é para você, ele não é uma personificação do que você é. Então teve várias coisas que eu fui abrindo mão de ideias minhas,
Mas o core da Raízes de impactar o agricultor e de comida de verdade, saudável na cidade, nunca foi um questionamento, para te falar a verdade. Sim. Você falou de um ponto bem bacana ali, Tomás. Você falou que é um mercado, né? Pô, um mercado muito grande. E, obviamente, existe concorrentes, competidores. Eu, Lucas, sou muito daquela famosa tese da abundância, né? Sempre vai ter espaço ali para todo mundo. Quem vai ofertar o melhor para o cliente ali vai conseguir ter espaço para resolver dentro da cadeia. Eu queria que você falasse um pouco qual que é a sua visão do mercado de food tech, né? Então, obviamente, você aí começou há 10 anos atrás, então 10 anos atrás era o outro mercado. Então, eu queria que você trouxesse para a gente o que você viu que, para quem é empreendedor, quem é empresário, está começando ou já empreende aí no mercado de food tech e está começando agora também, em 2025, o que o Tomás poderia dizer que mudou para melhor ou para pior, se é um bom momento? Queria ouvir a sua visão do mercado, assim, que você está como um todo. Cara, eu acho que óbvio que o mercado mudou muito, né? E a competitividade dele também, né? A gente tinha um mercado muito mais segmentado em grandes players e agora a gente tem bem mais startups e empresas propondo outros modelos do que tinha antes. Eu concordo contigo, eu acho que mercado sempre tem. Eu acho que a grande questão é você entender, quando você está entrando no mercado, quão consolidado ele está e o quão vai ser difícil essa primeira barreira de entrada, assim, dependendo dos players que estão nesse mercado, tá? Dependendo dos concorrentes. Hoje em dia, o mercado, aí o que a gente está de saudáveis, ele é um mercado que tem muito espaço, mas eu acho que não para ser feito o mesmo, assim, acho que já tem algumas empresas consolidadas, inclusive a gente, e é muito difícil quando o empreendedor começa, né, brigar de uma certa maneira com essa estrutura, a não ser que seja uma coisa muito local, né? Então, e aí também veio a questão no meio do caminho, né? Quando eu comecei, depois veio a questão de venture capital, de acesso aos investimentos maiores. Então, a gente concorreu com muitas empresas ao longo do tempo com muito mais dinheiro do que a gente. Sim. Chegamos a concorrer com empresas com 80 vezes mais capital do que a gente. E que no final a gente acabou sendo líder do mercado, porque acho que às vezes também a gente, quando está começando a empreender, entende que a solução de tudo é dinheiro, e nem sempre é, né? Eu acho que tem muito de estratégia e execução ao longo do tempo, e eu acho que, mas é um mercado que eu acho que eu incentivo as pessoas a entrarem, sim, porque é um mercado muito grande, tem muita oportunidade. Eu acho que você não pode fazer mais do mesmo. Acho que fazendo mais do mesmo, aí depende também muito da função de cada um e do que cada um quer. Sim. Mas muito difícil você, dependendo do espaço geográfico que você está, você conseguir escalar se você não propor alguma coisa diferente. Isso talvez em todo o mercado, mas acho que a alimentação ainda mais, porque é um mercado que, diferente de SaaS ou de outros mercados de fintech, é um mercado muito bruto desse ponto de vista, né? Muita logística, muita coisa, muito produto, muito SKU, então com margens normalmente mais baixas. Eu queria, até aproveitando esse teu gancho, eu sempre ouço aí dentro do mercado de food tech, que vai trabalhar com agro também, que uma das principais barreiras, né, além da logística, obviamente, que você trouxe, quando a gente fala também de marketplace, né, eu sempre costumo dizer que muitas pessoas acham que marketplace é um dos tipos de modelo de negócio mais fáceis que tem, na minha opinião, é o mais difícil que tem, né, não é tão simples, né, questão de dinheiro, questão de público, questão de acesso, questão de gerar rede, e quando a gente fala de gerar rede dentro do teu modelo de negócio, a gente tem um ponto que você trouxe ali no início, que é a desinformação e também a parte de educação do agricultor, da pequena família que está ali no interior. Então, como que você faz, cara, para fazer para chegar, né? Só para chegar, conversar com esse cara já é um desafio, eu imagino. Então, deve ser um trabalho bem de formiguinha. Então, voltando ali também no que a Cris disse de escala, cara, como é que tu faz isso? Porque isso deve ser, eu imagino, deve ser bem difícil. Era mais difícil antes, quando eu comecei. Eu estava na garagem dos meus pais, pegava o carro, ia tentar achar os agricultores e seguir o caminhão do supermercado até chegar no distribuidor, depois dormia no carro, esperava os agricultores virem. E assim que a gente também começou um pouco.
Mas hoje em dia, para te falar a verdade, essa parte é um pouco mais fácil. A gente tem fila de produtor querendo trabalhar com a gente, porque já tem um nome no mercado. E eu acho que é interessante isso, porque a cultura e o modo de vida, e talvez até os valores do campo são muito diferentes da cidade. Às vezes a gente na cidade tem uma postura muito ruim, eu te diria, assim, uma postura, né, que vem até de uma certa maneira colonial, assim, da gente olhar para o campo como se o campo faltasse alguma coisa. Muitas vezes é o contrário. Muitas vezes é o campo que sabe mais que a gente em relação à natureza, em relação a outras coisas. Então, acho que foi um passo importante nesse sentido, mas existe essa dinâmica que ela é super difícil, entre como que você equaliza a rapidez de uma cidade, né? A gente, por exemplo, sabe tudo em cloud e o que o agricultor tem na terra. Então, a gente muitas vezes está vendendo um produto ele ainda não chegou, dependendo do lead time que você está comprando. Então, exemplo, você está comprando para depois de amanhã, tem um produto chegando hoje à noite, a gente já está vendendo. Então, isso faz com que o seu estoque gire muito mais rápido, que sua qualidade gire muito mais rápido. E no caso de alimentação, e aí não falando de coisas específicas, de produtos específicos que você compra em uma loja ou de uma marca, no caso, sei lá, de dar exemplos, mas de whey protein ou de outras coisas. No caso de alimentação, eu digo daquelas compras semanais, eu, há 10 anos nesse mercado, acho praticamente impossível o modelo de marketplace. Sim. Porque você não quer comprar o arroz, primeiro que você não quer comprar o arroz em um lugar, o feijão em outro. Segundo que mesmo que você compre no mesmo marketplace, você não quer duas entregas. Sim. Sim. Então ele vai precisar ter um consolidador logístico, que no final, por mais que ele tenha diferentes vendedores, né, sellers, ele vai consolidar esse LCD dele, e é quase como um modelo de e-commerce, se você for pensar dessa maneira, se a entrega for única, mas você não quer duas entregas. Então, acho bem complexo o modelo de marketplace para alguns modelos de economia real, que nem alimentação, sendo muito transparente assim. Já tentamos muita coisa, já vi gente tentando muita coisa, mas acho que é isso, acho que quem manda no final é o consumidor. Sim. E acho que o consumidor, eu não vejo o consumidor querendo comprar duas coisas em dois lugares, principalmente para essa alimentação mais básica de alface, salada, essas coisas. Legal. Pode ser que ele compre um whey, um azeite, um vinho, beleza, mas a compra dele de frequência, que a gente chama, que é aquela compra semanal, não. Legal. Hoje vocês trabalham, isso é importante, queria diferenciar aí para o nosso ouvinte. Hoje o foco de vocês é na alimentação orgânica. A gente não é só de orgânico, a gente começou no espaço de orgânico, a gente é no espaço de saudáveis hoje em dia. Então a gente trabalha com orgânico, trabalha com produtos de pequeno produtor, trabalha com produtos que a gente chama de sustentáveis, que às vezes não tem certificação orgânica, mas, por exemplo, a gente tem toda uma lista do que não pode entrar na raiz, né? Então, desde alguns ingredientes ou outras transgênico, então tem coisas que a gente não trabalha, mas a gente não está só no espaço de orgânico, a gente está no espaço de saudáveis. Bacana. E, Tomás, tu falou ali anteriormente que da questão do estoque, de vender para amanhã o que ainda não chegou, e também falou que vocês usam inteligência artificial para isso. Mas conta para nós como que é feito esse controle, explica melhor como é que é feito esse controle do estoque, dos itens, né? Como é que funciona lá na fazenda do agricultor? Tá. Não, com o agricultor a gente tem agrônomos no campo, né? A gente planeja essa produção. Então a gente tem um acompanhamento contínuo. No agricultor, a gente tem uma plataforma no agricultor também, que a gente oferece outros serviços ali para aquele agricultor de apoio. Mas a gente sabe o que está na terra a cada momento, como está nessa produção, se choveu muito e a produção teve que estender, ou se fez muito calor e precisou colher antes, vai precisar colher antes. Então a gente tem esse acompanhamento na produção. A outra coisa é o teu cálculo de disponibilidade para quando você vai vender, né? E um dos maiores problemas de qualquer varejo, né, por mais que a gente tenha margens que hoje a nossa margem é 3 vezes, por exemplo, líquida do varejo, porque a gente corta aqueles intermediários e tem essa tecnologia. Sim. Um dos maiores problemas é estoque e capital de giro. Sim. Então, quanto mais rápido o seu estoque gira e você não gera uma ruptura para o consumidor, melhora a sua eficiência de capital.
E aí seja para você poder investir, seja para você Sim. tomar crédito ou fazer operações dessa maneira. Mas o que acontece é, como a gente sabe o que está no campo e a gente sabe para quando a pessoa está comprando, então, por exemplo, eu sei que você, Cris, está comprando para amanhã e tem um caminhão nosso chegando no Paraná com alface, tomate, com ovo, uma porrada com pão, talvez. Então você vai olhar para o site e isso vai estar disponível. Se você estiver comprando para depois de amanhã, talvez tenham mais itens disponíveis, que nem um mamão vindo do Nordeste ou de outras coisas, sabe? Então o cálculo de disponibilidade ele é super complexo, mas ele tem a ver com para quando você está comprando. Então, quando você tem a gestão dessa cadeia de você saber o que você está produzindo, como você está produzindo, quando vai ser colhido, quando vai chegar, isso fica muito mais simples para girar o seu estoque. Só que hoje o mercado como um todo ele não se organiza assim. O que o supermercado normalmente faz ele compra para depois vender. Sim. E aí o que acontece? Ele tem uma perda, aqui, além da gente ter 33% de desperdício nessa cadeia como um todo. É um absurdo. Assim, que a gente, só para vocês terem uma ideia, 72% do que a gente produz no Brasil de comida, né? E eu não estou falando de exportação, de balança comercial, de comida, vem de agricultura familiar, de pequenos produtores, né? 33% da comida do mundo é perdida. E, ao mesmo tempo, a gente tem 800 milhões de pessoas em linha de fome, segundo a FAO, né, que é um órgão da ONU. Então, a gente olha e fala assim, o problema não está na produção de comida, está na nossa estruturação de como a gente compra. A gente tem que repensar como a gente compra, a gente tem que começar a repensar como a gente se estrutura. Porque esse modelo de comprar para tentar vender, ele gera muito desperdício. O desperdício não é só na ponta final, mas ele gera muito desperdício. É muito difícil você acertar, quando você tem 100 mil consumidores, se você for comprar para vender, quantas melancias você vai precisar, sendo muito sincero contigo. Assim. Então, normalmente, você acaba perdendo. Bacana. E perde todo mundo, né? Sim. Acho que perde todo mundo, não só a empresa. Eu falo que quando tem uma operação pequena, né, os erros ali, qualquer erro é calculado, né? Mas quando a gente tem uma operação grande, qualquer decisão errada pode representar ali um passivo ou um problema muito grande. E é bem isso que você... Mas a aflição é a mesma, sabia, cara? Eu lembro da aflição, eu lembro da minha aflição quando a gente faturava milhares de reais e quando a gente faturava dezenas de milhões, a aflição, ela era parecida. Por mais que os problemas parecem maiores, eu concordo com você. Mas legal. A aflição do empreendedor acho que... O empreendedor sempre, com certeza. Isso que é bacana, né, Cris? O que o Tomás falou, que o marketplace é difícil, né? O cliente final, ele vê só o palco, ele não vê o backstage, né? Ele não vê ali tudo que é feito para que consiga receber, né? Eu falo, ninguém gosta de vender, mas todo mundo gosta de comprar, né? Então tem a jornada de compra ali, como que tudo é pensado, né? Então isso com certeza é um desafio super grande, qualquer tipo de decisão errada ali resulta nisso que o Tomás trouxe, que é um desperdício muito grande ali na cadeia como um todo. Eu queria aproveitar, Tomás, e falar de um ponto que acho que isso está muito ligado na vida do empreendedor como um todo, mas dentro do teu modelo de negócio talvez seja um fator bem considerável, que é a imprevisibilidade, né? Então, Lucas, está tendo questões de mudança climática e o agricultor ali teve uma perda que nem ele sabia, que vocês também não. Cara, como trabalhar, eu queria te ouvir se isso é uma dor, como trabalhar muitas vezes com algo que é imprevisível, né? Como que o empreendedor resolve isso? Só que no Rio Grande do Sul, em menos de um ano, a gente passou por uma enchente e agora estamos enfrentando a seca. Exato. Uma coisa que a gente fez na época que deu, né, todo esse desastre, principalmente na região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul como um todo, porque como a gente, ao invés de mandar coisa para aí, a gente tinha muito agricultor aí. Então a gente pediu para os agricultores, a gente comprou dos agricultores para eles entregarem nas escolas aí. Foi um jeito de a gente conseguir equalizar. Mas respondendo a pergunta, cara, cada ano a gente sente mais, assim, quem trabalha com principalmente a questão de frutas, legumes e verduras, enfim, e ainda mais a questão de orgânico. Toda a questão de muito calor e muita chuva sofre muito a produção. Então a gente está conseguindo produzir cada vez menos por área plantada. E para quem trabalha nessa cadeia há uma década, é muito claro que isso não é uma história contada. Isso cada ano que passa é pior. Sim, não é natural. Cara, e eu acho que assim,
olhando para o futuro, né, e obviamente que a gente tinha que estar tendo mudanças do ponto de vista societário muito mais radicais do que a gente está tendo. Eu não sei até quando que a gente vai conseguir produzir comida desse jeito, assim. Porque para uma plantação de milho, de soja, de cana, tudo bem. Tranquilo. Monocultura, Sim. você joga glifosato e compete com isso, né? As duas coisas competem, porque tem muito agricultor hoje não conseguindo plantar, porque, por exemplo, tem uma plantação do lado que usa glifosato, então ele perde a certificação dele, tem outras coisas que competem. As comidas de verdade, assim, tá cada vez mais difícil. E sobre a questão que você perguntou, Lucas, da imprevisibilidade, acho que no nosso negócio tem mais imprevisibilidade, e todo negócio tem, né? E aí eu acho que tem uma questão do empreendedor também, também criar uma casca e saber lidar com a adversidade, né? Porque acho que para empreender, a coisa mais importante que tem é resiliência, assim, e principalmente resiliência, não só resiliência, a gente às vezes acha que resiliência é trabalhar 20 horas por dia, mas resiliência emocional. Mental e emocional, né? Então eu acho que isso talvez seja a coisa mais importante que eu aprendi. E é isso, nunca vai ser perfeito, mas vão ter imprevisibilidades, principalmente quando a gente fala de produção ou quando a gente fala de outra coisa. E acho que o importante é a gente saber sorrir, lidar com leveza e resolver o problema, né? Porque eu acho que precisa ser resolvido. Mas acho que isso sempre vai ter. E sobre a questão da produção, como eu te respondi, cara, é assustador. Assim, de uma certa maneira, eu olho como uma questão que a gente não está vendo, mas que nos próximos 10, 20 anos ela vai ser bem complexa. Tu olha isso a nível Brasil ou a nível global, Tomás? E o que na tua opinião, né, na tua humilde opinião, poderia ser feito, digamos assim, a curto prazo? Cara, primeiro tem umas coisas meio óbvias, né, que a gente pode falar a curto prazo, mas reduzir emissão ou você criar áreas, por exemplo, onde você valoriza mais a agricultura familiar, de incentivos, aí por políticas públicas e outras coisas. Não acho que a nível Brasil, acho que a gente está falando de um processo até pela questão do aquecimento global, a gente está falando de um processo global, mas o Brasil é o terceiro maior produtor de comida do mundo. Sim. Então, a gente, nesse caso, né, de produzir, porque vão ter inúmeras outras consequências disso para o modo como a gente vive, mas no caso específico da alimentação, a gente vai ser um dos mais impactados, e a nossa economia vai ser uma das mais impactadas. Isso é muito claro. E é louco porque economicamente, né, agora a gente está falando de um momento de Selic super alta, né, mas economicamente, a nossa economia ela ainda é muito primária. Ela é uma economia que a gente processa pouco, a gente muitas vezes exporta para importar o produto, né, a gente olha isso, por exemplo, com minério de ferro, a gente pode olhar isso, por exemplo, com cana-de-açúcar, a gente é uma economia muito primária e pouco industrializada. Sim. E acho que por esse fato e por ser o terceiro maior produtor de comida do mundo, a gente vai sofrer mais. A gente vai sofrer bem mais. Mas não acho que é um processo local, acho que é um processo global. Eu queria ouvir tua opinião, Tomás, que existe... Daí tu desmistifica pra gente, né? Existe um certo tabu assim na sociedade como um todo que comer bem, né? Comer saudável é caro, né? Tu falou ali de inflação, então, pô, Lucas, não vou comer saudável, não vou comer bem porque é caro, não tem como. Só que você está trazendo aí dados importantes, né, de toda a questão de que vocês conseguem otimizar a cadeia não só a nível de desperdício, mas a nível de representação de renda para a pequena família, ali para quem compra. Eu queria que você desmistificasse isso para os nossos ouvintes que estão ouvindo, de, cara, é de fato caro comer saudável? Não é? Eu acho que assim, a gente tem que entender dos ouvintes, né? Mas eu acho que tem diferentes. A gente tem que separar de uma certa maneira entre clusters aí, sabe, Lucas? Mas eu acho que assim, falando para ouvintes, principalmente de classe social mais abastada, classe A e B, acho que assim, a diferença é muito pequena e muitas vezes a gente já vê produtos orgânicos mais baratos do que produtos convencionais, principalmente folhosas e algumas leguminosas. Frutas é um pouco mais difícil. Então, às vezes, o que você pode fazer é, cara, vou comprar folha orgânica ou legume orgânico e talvez a fruta não. E aí, quando a gente fala, né, de outras classes, principalmente C e D, eu acho que
a gente tem um problema, o maior problema no Brasil é desigualdade social, a gente tem um problema de conscientização em relação à alimentação, mas, porra, para quem tá na periferia de São Paulo, né, porra, e não é essa cultura colonial nossa branca e que quer, né, se colocar tudo acima de tudo, que pega 3 horas de busão por dia, que volta 3 horas de busão por dia, que, porra, não tem nem o dinheiro, nem o tempo para você conseguir ir, às vezes, escolher, e às vezes é mais fácil um ultraprocessado. A gente tem que ver como que a gente lida com essa informação. E aí acho que é uma questão educacional e de conscientização mesmo, que existe em todas as classes. Tem gente, a gente faz entrega, por exemplo, na periferia, e isso existe desde os Jardins até o Grajaú, em São Paulo, né? Então eu estou pegando 2 extremos aqui. Então não é uma questão só de classe, mas a gente tem que ver a questão de acesso. E acesso hoje por preço, quando você olha, muitas coisas já conseguem ser consumidas saudáveis com o mesmo preço. Eu acho que o que falta ainda são algumas categorias. Eu acho que para as pessoas que podem comprar essas categorias, pô, se você for fazer a conta de uma roupa ou de uma bolsa que você compra versus o delta, a diferença do teu supermercado, se você comprasse assim, daria menor. Então, às vezes a gente está olhando para um padrão de consumo que é sempre pagar o mais barato, e isso não é bom nem para a gente e nem para a cadeia, porque assim, quando você paga mais barato, significa que aquele agricultor foi mal pago. Que aquele fornecedor foi mal pago. E aí a gente tem que discutir o conceito do que é barato e do que é caro, que é um conceito muito abstrato, mais difícil, mas assim, por que eu vou num restaurante e eu gasto X, e quando o preço do alface é R$4 ou R$4,50, eu escolho R$4? Qual que é a lógica que a gente tem sobre valorizar o alimento e valorizar a cadeia, de uma certa maneira? Acho que a gente tem que pensar nisso. E aí cada um faz o que quiser com o seu dinheiro, obviamente, né, do ponto de vista individual, mas acho que vale a discussão, sim, e acho que a gente está bem aquém do como a gente deveria ou como a gente poderia estar como sociedade se a gente falasse mais sobre isso, e não só sobre alimentação, mas de uma maneira geral, assim. Bacana, Cris. Falta bastante conscientização, né, Tomás? Até para a população trocar o seu hábito, o seu costume de ir ao supermercado e comprar aquele produto ali que é cheio de agrotóxico e tudo mais, e ao invés de comprar uma comida de verdade, né? Como é que vocês fazem isso? Eu acho que é difícil, né? Porque quando a gente fala de conscientização é muito importante, acho que a gente não subir num pedestal também, né? Desculpa interromper, Tomás, tu concorre com grandes competidores que têm dinheiro infinito para criar a narrativa que eles quiserem, né? Então... Eles criam a narrativa, mas cada vez está mais difícil. Sim. E acho que eles estão começando a sacar. E é louco, né? Mas voltando para aquela questão da cidade, eu, por exemplo, acabei de voltar da Amazônia, e várias comunidades, mesmo sem acesso, têm uma noção sobre o alimento muito consciente, né? Então não é porque eu estou na cidade, que eu estudei, que eu tenho um outro tipo de conhecimento, talvez, do que pessoas que não estão. E eles talvez tenham mais consciência em relação a várias outras coisas do que eu, né? Mas eu acho que para quem vive em grandes centros urbanos, e quando a gente fala disso, né, Cris? Eu acho que primeiro é uma questão de acesso. Isso, a gente poderia ter políticas públicas subsidiando isso, a agricultura familiar, a gente poderia ter a questão de conscientização, de uma educação mais forte em relação à alimentação, mas de uma maneira geral na sociedade, né, hoje, como a gente está estruturado, a gente paga pelo mais barato, né? E eu acho, o que eu trago um pouco para a discussão nem sempre quando você compra uma TV, você compra a mais barata. Sim. Por que quando você quer um produto muito mais caro, por que quando você compra o ovo, você compra o mais barato? Tipo, é uma lógica e outra, né? Aquele ovo que você está comprando, seja de galinhas livres ou não enjauladas, seja de ração transgênica ou não, ele vai afetar diretamente na sua saúde e na tua expectativa de vida. Isso é muito claro. Hoje em dia a gente já tem estudos mostrando o glifosato, por exemplo, como um dos grandes causadores de câncer no mundo, né? E acho que eu, particularmente, acredito que a alimentação é um dos maiores pilares para a saúde, né? Na minha vida eu adoro alimentação e exercício. Acho que qualquer médico vai falar isso, é meio básico, né? Mas quando a gente fala em alimentação, ele é um bicho tão grande que a gente não consegue destrinchar, né? O comer saudável
Óbvio que o primeiro passo a comer saudável é comer coisas in natura, comer salada, não comer ultraprocessados. Depois vem o que tem nessa salada, né? Como que ela foi produzida, quais são os, foi transgenia, não foi transgenia, do ponto de vista da semente. Eu acho que tem várias camadas de discussão. E acho que a gente ainda está num passo de sociedade que, aí olhando como um contexto geral, a gente ainda está no primeiro passo, que é olhar e falar assim, cara, não vou comer ultraprocessado, ou com excesso de sódio, ou com excesso... A gente está num passo ainda... a Raiz, obviamente, propõe um passo bem mais além, Sim. né? Mas a gente sabe que o desafio, que nem você falou, Lucas, existe uma narrativa muito grande em cima disso, onde no final o consumidor ele é quase que não só o cliente, mas ele também é o produto, né? É o que a gente coloca para ele. E eu acho que as pessoas mais que estão olhando mais para isso, elas estão procurando outras formas. Existe esse movimento, é um mercado que está crescendo 33% ao ano. Sim, pô. E espero que alguns anos a gente consiga mostrar que a maneira de fazer, e acho que isso já está acontecendo, mas a maneira como a gente sempre fez não vai dar certo daqui para frente. Acho que é um pouco. Você acha, Tomás, que com a maneira que vem mudando aí, não a nível só de consumo, de informação, né, de conteúdo hoje pelas novas gerações, isso dentro do teu mercado, né, vem mudando esse tipo de comportamento de questionamento, de entender a cadeia, de, cara, por que é feito assim, por que, né, isso acontece em todas as cadeias, vamos ali na cadeia de alimentação, na cadeia ali muito voltada para pets, né, que está muito em voga, pô, esse produto foi utilizado em pets, não foi utilizado para fazer ali os testes. Então eu, pelo menos, percebo que existe um questionamento muito bem-vindo em várias áreas da economia de por que as coisas são feitas assim, porque ninguém nunca questiona por que as coisas são feitas assim. Vai lá na prateleira e pega. Então eu queria te ouvir se você vê aí nos últimos anos se isso é uma tendência ou não dentro do teu mercado. Cara, acho que é uma tendência muito grande, principalmente nessa nova geração e nas gerações intermediárias. Existe na minha visão, uma ruptura em hábito de consumo para essa nova geração. Isso, para quem trabalha com o mercado de saudáveis, nesse caso da alimentação, é muito bom. Então eu acho que assim, tanto que esse mercado está crescendo mais de 30% ao ano, a gente, por exemplo, cresce em muitos anos 200%. Então, eu acho que assim, os números mostram, e assim, o consumidor está mostrando. Tá, é meio que, né, às vezes a gente tenta, eu acho que contar uma outra narrativa para nós mesmos, mas é muito óbvio o que está acontecendo, que nem a gente falou em relação ao aquecimento global, é muito óbvio o que está acontecendo em relação ao padrão de consumo. E eu acho que o problema que a gente sempre pode sofrer é uma apropriação de narrativa que tem acontecido. Outro dia eu peguei uma batatinha dessas super ultraprocessadas e tudo mais, e estava escrito assim, peguei para olhar, né, no supermercado, não comprei porque eu não consumo, mas eu olhei e falei, cara, e estava escrito assim, do campo à cidade em menos ou do campo até o saco, alguma coisa assim. Mas qual que é a ideia que essa marca queria mostrar, né? Ela queria mostrar uma conexão, de uma certa maneira, com o campo, com a natureza, com essa questão, que é exatamente o que a gente se propõe a fazer há 10 anos. Então, existe uma apropriação de narrativa em prol de uma coisa que não é verdade, né, para manter, de uma certa maneira, onde a gente está e não sair do lugar. Foi o que você falou, tem muita grana, tem muita coisa, mas eu acho, sim, que o consumidor está cada vez mais atento. Isso que a gente teve há pouco tempo atrás de mostrar na embalagem, quando é transgênico, mostrar na embalagem excesso de sódio, achei um baita de um passo. Acho muito importante, porque por mais que a pessoa continue consumindo, ela vai ler e vai entender, cara, por que isso daqui tá aqui? Né? Então, são pequenos passos, às vezes, que são parte dessa caminhada e fazem muito sentido, sabe? Mas eu vejo claramente uma mudança, acho que os números de mercado mostram isso, acho que os números das startups que estão nesse meio mostram isso. E no final vai ser um caminho natural, na minha visão, que vai acontecer. A grande questão é se a gente vai trilhar ele no tempo que a gente precisa trilhar. Bacana. Cris, já está quase para o fim, porque eu sei que tu está me olhando aí, né, por causa do tempo. Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta para o Tomás de, cara, quais são... fazer a última pergunta, então. Beleza. Quais são os próximos, né? Quais são os próximos planos aí da Raízes? O que vocês estão preparando em 2025? Eu falo que agora é um momento bom de gravar, né? A gente está aí início de mês, início de ano.
Então é um pouco de futurologia, porque daí a gente vem aqui em dezembro ou em janeiro do ano que vem e ouve aqui o podcast. É bom para vocês, né? Pra gente que se compromete com o business plan depois. Tá tudo certo. Entregar. Tá tudo certo. A gente queria te ouvir. Vamos falar o que a gente pode, né? Sem se comprometer. Mas agora advogando um pouco, né? Não falando, dando só a tua opinião, né? Porque a opinião, cada um tem a sua, a gente pode dar a opinião que quiser. Então, dando tua opinião, assim, o que você enxerga, não só de planos aí para a Raiz 2025, mas qual que é a sua projeção, assim, pro ano? Qual que é a tua motivação aí para esse ano? Cara, esse foi um ano, acho que vai ser um ano muito... O ano passado foi um ano muito positivo pra gente, onde a gente, aí em números financeiros, conseguiu triplicar nosso EBITDA, conseguiu crescer mais de 50%. E acho que esse ano, para onde está indo já agora em janeiro, ele vai ser um ano muito parecido. Eu acho que a gente está muito consciente e ao mesmo tempo que a gente consegue inovar, a gente não faz loucuras, né? Ou a gente não é lunático do ponto de vista de negócio. Então, continuar o passo no campo em fortalecer os agricultores, em valorizar os agricultores e crescer o número de clientes e frequência na cidade, aumentando o nosso portfólio, né? E acho que isso gera um movimento, de uma certa maneira, tanto em agricultor como consumidor. Espero estar chegando para vocês falando, em dezembro crescendo também 100%, aumentando nossa margem, então valorizando mais o agricultor, estamos colocando comida de verdade na mesa das pessoas, que é um pouco sobre isso pra gente. E eu acho, assim, é difícil porque a gente está num momento que o cenário macroeconômico, a maior parte das pessoas que eu converso está muito pessimista, né? Mas eu particularmente acredito que no segundo semestre a gente tende a melhorar e tende talvez a ter alguma outra virada nesse sentido, e acho que vai ser um ano bom, assim. Eu acho que é só uma questão de... Sempre tem a ver com execução, empreendendo, né? A gente pode chegar aqui, falar um monte de coisa lindo, fazer um puta no Excel para daqui a 5 anos, mas o importante é executar, o importante é ter o time junto e executar. Então acho que vai ser um ano ótimo para Raízes nesse sentido. E é isso, acho que foi um prazer também trocar com vocês aí, não só sobre Raízes, mas sobre empreender, sobre macro, sobre outros cenários. Acho que vai ser um ano ótimo, espero que seja para vocês também. Boa. É aquela máxima, né? A gente tem que estar preparado para o pior, mas a gente também não adianta só reclamar. A gente tem que botar a mão na massa ali e executar, né? E toda hora tem uma crise. Eu tendo a ser um cara mais positivo. Eu também. Hoje em dia. O pessoal chama aqui de positividade tóxica. Pô, Lucas, você é muito positivo. Não, tem que ser assim mesmo, cara. Não, eu vou trabalhar para o cenário mais negativo porque eu não quero ser surpreendido. Claro. Mas a minha energia sempre vai ser positiva. Sabe que isso que o Lucas falou, de estar preparado para o pior, às vezes as pessoas, como é que vamos recuperar essa crise? Eu tenho uma coisa muito curiosa do dia que eu nasci. No dia que eu nasci, em 88, o Tomás vai se identificar aqui com o jornal, porque ele já é meio gaúcho. A capa da Zero Hora, que é o principal jornal aqui do estado, falava que o Brasil estava em crise. Deu brinco. Pô, faz 37 anos que o Brasil está em crise. E a gente está aí. Estamos aí. Superando cada crise. Então não é novidade ter um cenário ruim. Parece que a gente gosta de estar na crise. Eu não sou gaúcho, eu sou paulista, mas eu sou um pseudo-gaúcho. Meu pai nasceu em Bagé, que nem eu falei para vocês. Eu adoraria ter sido gaúcho, mas adoro que eu sou também, mas acho que a Zero Hora me lembra, assim, o Rio Grande do Sul, mas acho que é isso, eu acho que a gente tem essa perspectiva de sempre estar olhando muito para o negativo. Eu, como empreendedor, sempre me preparo para o negativo, então, para os empreendedores que estão ouvindo, não vou fazer o cenário mais otimista e falar... Não, vamos dourar a pílula, né? Não vou dourar a pílula, não é meu perfil, não é meu estilo. Mas quando vem o positivo, é muito importante a gente parar para celebrar. A gente celebra pouco às vezes na vida, e eu acho que para o negócio é importante, para a gente é importante. Estamos aqui de passagem, né? E acho que celebramos as coisas mais importantes. Então, é sobre isso também. Bacana. Tomás, muito obrigada pela tua participação. Foi uma conversa... Passou voando, o Tomás já fica convidado aí pra gente gravar presencial, que é sempre mais gostoso aí de gravar presencial, então... Muito obrigada também pelas reflexões, né, Lucas, agora. Eu já fiquei com vontade de, saber o que, Lucas? Visitar a área rural de Porto Alegre. Opa! Sabia que é uma... Cara, é super legal. Porto Alegre é uma das capitais com maior área rural.
O pessoal não sabe, né, Cris? Tá faltando aí a gestão pública fazer alguma coisa. E falta fazer muita coisa, mas se a gente for entrar nesse assunto, daí é um podcast que não termina mais, né? Mas vamos embora. Tomás, a gente abre o espaço para tu deixar tuas considerações finais, contar para o pessoal como é que faz para fazer contato contigo, com a Raízes. Não, comigo eu uso mais o LinkedIn mesmo, mas com a Raízes, né, quem estiver em São Paulo, é só colocar RAIGS no Google que vai achar. E é isso, acho que obrigado pelo papo, obrigado pelo tempo de vocês, acho que foi ótima troca. Acho que os questionamentos que às vezes a gente não tem resposta, mas a gente tem pergunta, eles são importantes, eles são válidos da mesma maneira. E acho que no final é isso. Foi um prazer estar com vocês aqui. Na próxima, acho que a gente pode fazer presencial e vai ser ótimo. Boa, prazer é nosso. Que convidado. Lucas, muito obrigada pela participação também. Eu que agradeço, Cris, por sempre colocar na minha agenda. Às vezes acabo ali, é muita coisa, vamos embora, mas sempre que eu saio do episódio, eu saio renovado aí de ter participado. Pode deixar aqui, a gente vai te botar várias vezes. Pode colocar, que não tem ruim, a gente dá um jeito. E a quem está nos assistindo ou ouvindo, muito obrigado pela companhia e até o próximo episódio.